não vier à aula hoje, não entrar, depois pelo menos fica salvo para tirar a dúvida do exercício. Ótimo, gravação foi iniciada. Bom, gente, agora nós vamos entrar no conteúdo 2, tá? Para quem chegou agora, boa noite, né? Eu estava agora conversando com os colegas com relação ao conteúdo da atividade 1 e também ao exercício dessa atividade aqui, que foi o primeiro exercício, que foi da AV1. Agora, nós vamos entrar para o conteúdo 2 e logo em seguida eu já entro no exercício para a gente tirar as dúvidas, ok? Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ótimo. Então, olha só, vamos avançando, né? Quando eu disponibilizei para vocês ali o conteúdo, o nome do conteúdo, na verdade, é senso comum versus conhecimento científico. Alguém de vocês sabe me dizer, assim, de forma bem rápida e objetiva, o que que é o senso comum? Senso comum é algo que é passado de boca em boca, de conhecimento de pessoas de cotidiano. Ah, isso não pode porque causa tal coisa. O leite com manga e é a mesma coisa. Exatamente, ótimo exemplo. Normalmente, o primeiro que a gente lembra é aqueles, normalmente aqueles, deixa eu liberar aqui, aqueles velhos ditados antigos, né, que os nossos pais aprenderam, que alguém aprendeu e foi passando adiante e a gente acaba recebendo, né? Então, a ideia desse conteúdo é fazer o seguinte: você que é um aluno, né, um acadêmico que entrou na faculdade agora, você tem hoje, por obrigação, né, eu falo assim com propriedade, porque, na verdade, se espera do acadêmico um nível de análise um pouco maior com relação a quem não teve a oportunidade de chegar no nível superior, né? Eu vou trazer um exemplo bem simples. Quando eu era jovem, eu fazia direito e acho que foi com 17, 18 anos, mais ou menos essa idade, dos 19 anos, e eu era solteira, e todas as vezes que eu falava uma besteira, eu fazia uma coisa errada, meu pai dizia para mim assim: Mas Ivone, minha filha, uma pessoa que chegou na faculdade, né, uma pessoa que está aí estudando, chegou no nível assim tão avançado a poder, né, estar numa faculdade, falando, pensando dessa forma, ou falando, agindo dessa forma. Então, assim, claro que na época a gente não parava para reparar, né? Mas hoje, enquanto professor, eu observo o seguinte: normalmente, quando a gente não tem acesso à informação, para realmente comprovar se aquilo é verdade ou não, normalmente nós aceitamos tudo, né? Então, tudo que nos é passado, a gente nem questiona. Fala, olha, essa garrafa aqui é amarela porque ela chegou aqui no Brasil amarela e ela vai ser assim amarela e ela surgiu amarela, nasceu amarela. E aí a gente vai, hoje, né, com o conhecimento científico, a gente vai começar a questionar, não, por que que ela é amarela? Provavelmente tem algum componente químico aqui que a tornou, né, dessa cor, mas a ideia é fazer questionamento, sabe? E aí, o primeiro slide que eu trago aqui para vocês hoje é exatamente falar a respeito do conhecimento científico. O que é senso comum, todo mundo sabe, né? Então, por exemplo, existem aí diversos fake news a respeito de muita informação. Principalmente um exemplo prático que eu trago aqui é o do Covid. Não sei se vocês lembram aí, nós tivemos um embate com relação, por exemplo, à questão do. Ai, agora eu não vou lembrar o nome do remédio, mas era daquele de vírus, não? Como é que era, gente? Me ajudem aí. Verme, Vermectina, isso, para vermectina. verme. Exatamente, que era para ver. Então, houve aí uma grande polêmica com relação à vermectina, né? Se realmente ajuda ou não ajuda, se realmente ele é útil ou não no tratamento ali com relação ao Covid e tudo. Então, olha só, quando a primeira pessoa ouviu falar que tomar uma ivermectina ajudava no sistema imunológico, criou-se a ideia de que ele ajudava no tratamento do Covid, e isso foi passando de boca em boca até que alastrou no país. E aí o senso comum, né, que é a maioria da população brasileira, ninguém questionou para saber se realmente, tá, mas isso foi comprovado ou não, né, cientificamente. Foi feito algum teste, alguma análise, foi feita alguma
pesquisa, algum levantamento, algum dado a respeito disso, né? Então, isso é para trazer para vocês a diferença quando você começa a fazer esses questionamentos. E aí a gente vem para alguns tipos de conhecimento, porque o conhecimento que a gente vai adquirindo geração a geração ou de forma cultural, esse nós aprendemos sem fazer força. Mas os tipos de conhecimentos científicos, existem vários aqui. Então, olha só, vocês conseguem ver aqui a minha tela, né? Então, nós temos aqui, esse barulhinho é do meu fone ou eu tenho algum microfone aberto? Que às vezes eu estou me mexendo aqui e está causando ruído para vocês. Tá, então olha só, nós temos os tipos de conhecimento, né? Conhecimento não científico e o científico. Então, o que que a gente tem de conhecimento? Nós temos aqui os conhecimentos empíricos, temos o conhecimento teológico, filosófico, artístico, jornalístico, né? Então, o conhecimento não científico, ele foi validado pela sociedade, e aí toda a informação, por exemplo, que normalmente nós adquirimos, nós passamos adiante, né? Então, a frase isso não é científico virou sinônimo de isso não é verdadeiro. Então, nós temos aqui dois extremos. Primeiro, o científico que de fato é validado, publicado, e a gente vai, ao longo do curso, perceber como isso acontece, e nós temos aquelas informações que são teológicas, empírica, filosófica, artística, jornalística, que não podem ser testadas e comprovadas cientificamente. Um exemplo disso é a questão da teologia. Você pode provar que Deus existe ou não, cientificamente falando? O que vocês me dizem? Não. Mais alguém pensa assim? De acordo com os estudos, alguns estudos científicos têm a comprovação, né? De acordo com alguns estudos, cientistas vivem para definir isso aí. Exatamente. Aí é que tá. Então, como eu trouxe para vocês aqui, olha só, existem diversos tipos de conhecimento. Alguns podem ser comprovados cientificamente e validados, e outros, eles vão ser testados, mas eles não conseguem ser 100% validados, mas não deixam de ser conhecimento científico. Percebe a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico? Sim ou não? Sim. Conversem comigo. Sim? Sim, professor. Ótimo. Tem alguns estudos, como a senhora falou, um estudo na teologia referente à comprovação de Deus. Muitos usam a fórmula, o estudo de Fibonacci, que é a aura de Fibonacci, pela matemática. Eles tentam comprovar a existência de Deus através da matemática. Exatamente. Mas, É igual. Sim, pode continuar. não, é só basicamente isso mesmo. Mas, tipo, ainda não se tornou verídico. Isso é Não foi 100% validado, né? validado. Porque Exatamente. o método científico, né, tem todo um pré-requisito, né? Tem Exatamente. 5, se não me engano, 5 ou 6 pré-requisitos para validar o método científico, né? Exatamente. E isso é tão interessante porque, assim, muitas coisas que nós ouvimos e vemos no dia a dia não tem base científica nenhuma. E nós estamos acostumados a ouvir e repetir, né? Aliás, repetir aquilo que normalmente a gente ouve nas notícias, no dia a dia, e que nem sempre é verdadeiro. Por exemplo, essa semana eu estava com meu marido no carro e ele me falou uma coisa que falou, porque isso acho que com relação à regra de trânsito, ele falou assim que aquilo ali foi como é que eu posso dizer, validado como se causasse a segurança da população. E aí eu comecei a fazer alguns questionamentos. Tá, mas olha só, quem é que validou essa informação? Ah, porque a Polícia Civil, a Polícia de Trânsito, fez alguns testes e eles orientam para que hajam assim, assim, assado para ter segurança no trânsito. Eu falei, tá, mas uma coisa, por exemplo, é a Polícia de Trânsito, outra coisa é a legislação de trânsito. Se a legislação de trânsito falar que eu tenho que andar assim ou assado, aí eu tenho uma base científica, legislativa, que me prova que eu realmente sou obrigada a fazer aquilo. Caso isso não aconteça, eu não preciso exatamente seguir aquela regra só porque exatamente alguém disse, e aí, não, me lembro. Agora eu me lembrei, ele falou que, porque isso foi validado lá
na Quatro Rodas. Falei, mas a Quatro Rodas não é uma revista científica onde tenha testes comprovados e tudo. Aquilo ali é matéria produzida. Qualquer pessoa, qualquer jornalista pode produzir, né? E aí a polêmica foi adiante e, por fim, né? Começou a esquentar. Eu falei, deixa quieto. No final das contas, ninguém vai me empurrar a goela abaixo que uma coisa, por exemplo, que saiu lá na Quatro Rodas, cientificamente ou legislativamente, por exemplo, eu sou obrigada a seguir, né? Então, como é que eu posso dizer? A discussão foi seguindo e depois, por fim, a gente mudou de assunto, porque não ia dar em nada. Era a queda de braço, assim, como é que eu posso dizer? É uma queda de braço sem fim, porque aí o que que acontece? Dependendo das pessoas, não adianta você ir bater de frente ali com a opinião com relação ao senso comum. Por quê? Porque talvez ela não tenha o mesmo tipo de análise que você, que talvez sentou aqui e começou a entender que existem processos que validam ou não aquela informação. Conseguiram compreender? Não sei se eu me fiz Sim. entendida, mas Sim. o que eu quero dizer é o seguinte. Uma coisa, por exemplo, é o meu pai dizer assim, Ivone, você não pode comer manga com leite porque o meu tio, ele comeu manga com leite e ele começou a suar frio, começou a passar mal e ele morreu do coração. E aí a gente vai perceber que, na verdade, o problema dele era a pressão alta ou alguma outra coisa ocasionada talvez por um outro tipo de fator que naquele momento foi relacionado com a manga com leite. Então, o que nós precisamos hoje fazer é ser questionadores. Aí está a diferença entre o senso comum, né, e o conhecimento. Só que dentro de conhecimento existem outros conhecimentos, né? Então a gente abre um leque aqui, por exemplo, para conhecimento empírico, conhecimento científico, filosófico, religioso. O que que é o conhecimento empírico? Vocês sabem me dizer? É uma interação e observação, né? A pessoa tem o ato de observar, né? Acaba tendo esse como empírico, né? Dizendo assim. Exatamente. Só para poder exemplificar, tudo que está relacionado ao empírico, aquilo ali que você foi lá, viu, observou, anotou, depois você registrou, depois você foi lá de novo, viu de novo e aquilo bateu e você, com aquilo que você tinha visto e observado anteriormente. Percebe? Então, por exemplo, toda vez que chove, eu percebo que o céu fica escuro. É uma observação empírica, porque parte da interação da chuva cair e eu observar. Depois, em um outro Bom, momento, se ocorrer uma chuva, sim, acho que tem aluna querendo entrar aí, não consegue o acesso. tem. Deixa eu ver aqui, é o Saulo. Já liberei. Se tiver mais alguém, eu acho que vocês conseguem liberar, tá? Qualquer coisa, vocês só cliquem lá para ver se libera. Se não liberar, eu libero aqui. Mas vocês conseguiram perceber, então, o que que é o conhecimento empírico? Sim ou não, galera? Sim, sim. Ótimo. Acredito Então, assim, sim, no meu raciocínio aqui, não sei se eu entendi direito, o que seria o que não é científico, o que não teve uma tese, ou que foi estudado, analisado ainda, né? Seria isso? bom Professora, questionamento. Deixa eu só. Você quer, alguma coisa relacionada? Porque eu vou complementar o que o colega disse, mas pode falar. observar o comportamento seria um conhecimento empírico? Também, também. Trazendo o que você disse, e junto com o que o colega falou, nós temos o seguinte: existem testes, por exemplo, né? Existem análises que são consideradas cientificamente e comprovadas que elas são a partir de testes, né? A partir de, por exemplo, como é que eu posso dizer, gente? A partir de testes empíricos, observação empírica. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa científica, né? Eu, por exemplo, Ivone, sou aluna de mestrado. Eu estudo ali na UNB em Brasília e eu estou escrevendo a minha dissertação. Então, em uma das metodologias que eu vou utilizar, eu posso utilizar a observação empírica. Claro que ela não vai ser a única, mas ela pode ser uma das análises que eu vou utilizar para validar aquelas informações. Deu para vocês compreenderem? Professor, E Sim, sim, consegui entender.
Sim, pode perguntar. Alguém ia levantar a mão, falar alguma coisa? Seria uma forma de levantar dados sobre aquela sua observação? Seria o Sim, conhecimento. também. Na verdade, ele sozinho, ele não responde por si só, porque aí, por exemplo, nós vamos precisar de várias outras análises para poder conferir aquela informação. Então, por exemplo, eu observei, por exemplo, que todo ano, por exemplo, quando chega o mês de dezembro, começa a chover na semana do Natal. Isso é algo que eu observei. Então, eu vou escrever sobre aquilo, isso é academicamente falando, né? Vou escrever um artigo científico a respeito. E aí, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter várias outras análises correspondentes àquela para poder validar se aquilo realmente ocorre ou não. É igual, por exemplo, você dizer que uma vez por ano, ou a cada X ano, nós temos aí acontecimentos de forma, como é que eu posso dizer, nas galáxias, ou de planeta. Por exemplo, vocês já ouviram falar da lua de sangue? Já. Sim, já Já, escutei né? falar. Então, eu vou pegar a lua de sangue porque, tipo assim, ela consegue ser algo histórico, né? Por exemplo, no sentido de algumas crenças, algumas religiões usar o termo lua de sangue, mas a gente percebe que atmosfericamente existe ali umas mudanças no planeta, muitas coisas acontecem na atmosfera que causa aquele impacto da lua estar avermelhada. Então, esse tipo de teste, ele acontece de forma empírica, observada. Por quê? Porque não tem como eu ir lá e testar nas galáxias, lá na Lua, observar e ver aquilo na prática, né? Mas eu consigo observar que a cada X ano nós temos esse tipo de acontecimento. E isso acontece através da observação da interação empírica. É claro que a gente vai utilizar aí outros dados, outras análises vão ser realizadas ao mesmo tempo para a gente validar se aquilo realmente pode ser testado e comprovado cientificamente. Nesse caso, por exemplo, a gente tem os astrólogos estudando, por exemplo, os astros e vários outros fatores cosmicamente aí. Fora do planeta Terra, que conseguem validar que realmente aquilo que a gente está vendo aqui na Terra realmente está acontecendo por um fator astrológico, né? Isso é mais ou menos para vocês conseguirem perceber que, além do senso comum, a gente tem vários tipos de conhecimento, e dentro dos conhecimentos a gente precisa entender a interação de cada um deles, tá? É igual, por exemplo, o conhecimento científico. Ele usa a lógica e o pensamento crítico. Tá, porque, deixa eu pensar aqui, por que que esse computador é preto? Não, vocês não estão vendo o computador, né? Deixa eu pensar aqui. Eu vou pegar o exemplo do Covid, né? Por que que a vacina do Covid, por que que o ivermectina, por exemplo, pode não ter efeito com relação ao Covid, né? Ele não vai matar os vírus do Covid. Aí, o teste científico vai dizer o porquê. Aí ele vai comprovar, não, foi comprovado cientificamente que na verdade, ele só consegue combater algumas bactérias, né, e dentro do organismo e causar, por exemplo, um fortalecimento no sistema imunológico. E isso causa algum impacto no COVID? Sim ou não? Então, ele não vai causar impacto porque o COVID é causado por um vírus e nada tem a ver com germes e bactérias. Percebe a diferença? Então, quando você começa a questionar o porquê e testar o como, aí você consegue chegar numa comprovação científica. E aí, essa comprovação, essa validação, existem aí uma série de etapas que podem dizer e afirmar que realmente aquilo é certo. Então, por exemplo, eu preciso testar várias vezes e preciso comprovar cientificamente que todos os testes que eu fiz vai dar aquele mesmo resultado. Então, esse seria mais ou menos o conhecimento científico, tá? Professor, Sim. por isso que demora para criar vacina, né? Porque tem que ter todo um conhecimento científico, toda uma coletação de dados, tem que testar até a aprovação.
Exatamente. Boa colocação. Um dos maiores questionamentos, por exemplo, que nós tivemos, eu estou usando o Covid, tá, pessoal? Porque, assim, é algo que conseguiu atingir a todos os níveis como é que eu posso dizer, de população, seja rica, seja pobre, com conhecimento, sem conhecimento, com dinheiro, sem dinheiro. Trazendo para aquele vídeo que a gente viu agora, a gente tem diversas gerações, a gente tem diversos níveis de conhecimento e interatividade, né? Então, nesse meio tempo, nós tivemos aí um público que não decidiram não tomar a vacina. Por quê? Porque as pessoas têm o conhecimento de que, para essa vacina realmente ter efeito no meu organismo, ela tem que ser testada, ela tem que ser comprovada. Normalmente, esse teste é feito em animais e não em seres humanos. E acaba que, se porventura eu tomo a vacina, eu acabo sendo uma cobaia, né, daquilo que a ciência está trazendo aí, por exemplo, de solução para aquela doença, que pode ser positiva ou não. Isso pode trazer reações legais em algumas pessoas, trazendo a cura, mas em outras, por exemplo, pode trazer sequelas que a gente não tem condições de reverter. Perceberam a diferença? Estamos juntos, sim ou não? Sim. Sim. Ótimo. Vocês estão conseguindo compreender a questão da diferença do senso comum e esses conhecimentos científicos? Sim, sim. Sim, Ótimo. Ótimo. Então, olha lá. Então, a gente entra agora para o religioso. Baseado na fé religiosa, acreditamos que, né, ou é acreditado que existe a verdade absoluta com relação a existir Deus. Então, assim, eu, Ivone, não estou questionando. Porém, todavia, existem aí, né, diversas formas de acreditar na fé e existem diversos deuses, né, das quais as pessoas acreditam e depositam a sua fé. Então, cientificamente, existem alguns testes, né? Então, não posso eu, Ivone, dizer que Deus existe ou não existe. Por quê? Porque existe toda uma academia por trás que estuda essa questão ou esses fenômenos religiosos para dizer se existe ou não existe e quais serão os dados que vão validar ou não essas informações. É a mesma coisa da fé, por exemplo. Dizem que a fé, ela move montanhas, né? Ela pode curar pessoas, ela pode fazer diversos feitos. Eu, Ivone, como um cidadão comum, eu não tenho condições de afirmar se isso realmente é possível ou não. Entretanto, existem testes e o grupo acadêmico aí que estuda a respeito, né? Então, se a gente fosse colocar isso em validação, essas pessoas elas teriam mais autonomia ou bagagem para dizer qualquer coisa relacionada ao assunto. Entende a diferença? Eu não tenho conhecimento suficiente para afirmar sim ou não, ou dizer que é ou que não é. Então, a gente tem que perceber isso. Por exemplo, dentro da área de vocês, cada um de vocês estão em áreas diferentes, então, vocês, cientificamente, vão ser as pessoas que, quando terminarem a faculdade, pegar o seu diploma, vão validar se aquelas informações procedem ou não. Então, por exemplo, uma das minhas formações é logística, né? A minha primeira formação. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que não é da área de logística, ela vem com uma ideia mirabulosa, e aí você bate o olho e fala assim, tá, isso não vai dar certo. Ah, porque e tal, não sei o quê. Gente, porque você já estudou ambiente, layout, espaço, né, e várias outras coisas que consegue te validar essa informação. Então, assim, baseado naquilo que você estuda hoje, cientificamente, amanhã você é uma pessoa que não pode sair por aí, por exemplo, produzindo o senso comum sem informações que possam validar ou não aquele tipo de assunto ou conhecimento. E avançando aqui, nós temos o filosófico, né? Então, esse é o mais polêmico de todos. Acredito que depois de religião, filosofia é o que é mais discutido com relação ao conhecimento. Por quê? O que vocês imaginam? Por que ele é o mais debatido depois de fé e religião? Professora, eu acho que no caso da filosofia é porque é algo que está na imaginação, né? É Então, subjetivo, né? você imagina que aquilo lá vai acontecer e aí se você for entrar no contexto desse ciclo que está citado aí, a gente começa a transformar isso de forma científica, porque se você
você manda um comando para o cérebro e ele é mental, né? O comando primeiro Uhum, nasce na mente, né? uhum, Então, vamos dizer que ele está filosofando sobre uma informação. Ele vai exatamente. se tornar científico em um momento que você passa a conseguir medir isso, né? Aí vai começar a entrar em contexto de aparelhagem, enfim, que eu acho que a gente vê o tempo todo aplicando isso na vida. E Uhum, acaba também entrando no ciclo porque ele não deixa de ser empírico, né? Porque a gente vai colocando um produto e vai vendo um comportamento, né? exatamente. Ao longo do dia. E o religioso aí, vamos resumir assim, a gente tem a gente tem aprovação científica na Bíblia, por exemplo, Terra Redonda. Muito se falava sobre ela, né? E hoje cientificamente é comprovado. Então, é uma Comprovado. forma, né, da gente tentar resumir, assim, pelo que eu entendi, né, essas aplicações. Seria as equiparações aí dentro do ciclo, né? Exatamente. E quando você começa a questionar se um está certo ou está errado, você começa a perceber que todos eles têm alguns momentos em que eles se encontram. Então, o religioso ele não consegue ser 100% anulado pela ciência, porque, de fato, há anos atrás, já existia fatos que comprovavam. Até porque antes da ciência, né, ser estudada da forma que nós tínhamos apenas a religião, os pensamentos filosóficos e a própria observação, né, que seria o empirismo. E é interessante que, da mesma forma, o filosófico ou a filosofia, ela basicamente gera aqueles questionamentos que depois eles acabam sendo testados novamente, até serem comprovados sim ou não e se tornarem cientificamente comprovados. Percebem aqui que todos eles têm uma integração? Eles têm relações, né? Eles têm relação, exatamente. E aí, ainda nesse senso comum, eu sei que eu já perguntei aqui para vocês, mas o senso comum aqui, ele é um conjunto de opiniões que muitas vezes são passadas, por exemplo, de uma geração para outra, e muitas das vezes isso não é nem questionado, porque, gente, eu aprendi com meu pai e eu nem vou desrespeitar isso. Já aconteceu isso com vocês? Por exemplo, a chinela virada do avesso, a mãe vai morrer. Alguém já ouviu esse ditado? Não pode deixar a Já chinela virada de cabeça para cima. Eu, Ivone, Muitas não tem. vezes. Então, é tipo isso. Eu, Ivone, por exemplo, nem vou querer saber se está certo ou se está errado, se é senso comum ou se é cientificamente aprovado. Véi do céu, não me custa nada virar a sandália, então deixa eu virar. É mais ou menos isso. Quando eu trouxe para vocês aquele vídeo, do comportamento das gerações, a ideia, na verdade, a gente percebeu o seguinte: quando nós temos a geração X, vocês perceberam que a gente tem a geração Baby Boomers, a geração X, a geração Y, que é a geração Millennials, e nós temos hoje uma outra geração, que é a geração Alpha, da galera aí, por exemplo, que nasceu de 2010, 2015 para cá. Né? Então, assim, são gerações completamente diferentes. Agora vocês imaginam como que é você discutir o senso comum com esse grupo de pessoas com conhecimentos e entendimentos diferentes. Como que fica isso? Tem um caso até dessa geração milênio, né, que vão ser, pelo que o pessoal fala, a geração dos 50, 60, né, se não me Uhum, engano, e tem estudos que falam que eles serão uma das maiores inclusões de consumo digital do futuro, os próximos 10 anos. Então, o tanto que é importante, eu tenho 40, né? Então, o tanto que é importante é essa noção do que é a evolução, né? uhum. Às vezes a gente tem excesso de tecnologia e, ao mesmo tempo, a gente tem um buraco, né, entre uma geração e outra. Exatamente, tem um gap ali naquele meio. É um atraso considerável, mas a tecnologia está disponível, né, para todo mundo ali. E aí é Uhum. uma condução. Aí a condução, se a gente for colocar no contexto, é consenso e volta à aplicação, né, do consenso e do bom senso, e do senso, né? Do senso, né? Do A bom tecnologia senso vai de melhorar, todos. mas será que todo mundo Doutora, vai usar, né? Vai se adaptar? Exatamente. Sim, mas alguém levantou a mão? oi, Adinael, falando sobre o senso comum, você falou que é meio difícil a gente questionar algumas coisas, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo de um colega que a gente tinha acabado de chegar da escola, eu fui jantar na casa dele, né? Quando a gente chegou lá, aí o pai dele tava lá. Aí eu falei assim, tem pimenta aqui? Aí ele falou assim, tem, eu vou lá pegar. Aí ele pegou a pimenta para mim,
colocou no prato dele. Aí o pai dele falou assim, que negócio é esse? Ele põe pimenta perto de mim. Aí eu falei assim, oxe, o que tem a ver? Aí depois ele tava falando pra mim que a família dele adota que comer pimenta perto dos pais é falta de respeito. Eu falei, gente, Uai, nunca tinha visto. essa também nunca tinha escutado. Mas é bem isso, gente. Então, assim, esse exemplo que o Adiel trouxe, ele basicamente vem retratar aquilo que a gente viu no vídeo. Eu não sei se vocês estão conseguindo linkar uma coisa com a outra, mas a gente entra no senso comum e aquilo que é senso comum, muitas vezes pode ser desconstruído de uma geração para outra. É igual o colega disse agora há pouco. Eu não vi quem falou, mas ele trouxe uma fala muito interessante, onde, por exemplo, existe a necessidade de haver o bom senso. E aí, quando nós falamos na questão do bom senso para uma geração, por exemplo, que nasceu aí de, sei lá, de 2015, 2010, 2015 não, né? De 2000 para cá, por exemplo, é completamente diferente da geração da década de 80, geração da década de 70, né? Então, quando nós falamos senso comum, já abre-se um leque para outros questionamentos. Igual, por exemplo, a questão de crenças, de hábito, preconceitos, tradições. Eu vou trazer aqui, por exemplo, um exemplo pessoal, né, que eu vivo hoje, no meu dia a dia, faz parte da minha rotina, e que é algo que eu, como estou no meio das duas gerações, preciso saber administrar, e muitas vezes não é fácil. Por exemplo, eu sou uma pessoa cristã, evangélica cristã, então eu cresci, por exemplo, em um lar que tinha determinados padrões de usos e costumes, e eu não adoto 100% dos usos e costumes por conta da rotina do dia a dia. Entretanto, eu tenho um filho na adolescência que não faz uso do costume de 10% do que eu ensinei, e olha que o menino tem 13 anos, e aí, assim, ele meio que não faz, como é que eu posso dizer? Eu não consigo inculcar na mente dele, por exemplo, o mesmo nível de crença, de hábito e de tradição que eu vivi quando criança. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha determinadas regras, né? Por exemplo, de convivência, de crença, que por mais que eu ensine, não entra na cabeça da criança, do jovem, por quê? Porque é outra geração. Alguém já passou por isso ou tem passado por isso? Ou sou só eu? Às vezes é só eu, né, que às vezes enfrenta essas... Ou ninguém tem filho também, né? Às vezes ninguém tem filho na adolescência. Mas tem alguém aí comigo ainda? Eu Eu tenho. tenho visto isso também na minha casa. Não porque eu tenho filhos, mas eu tenho a minha prima que foi criada com a minha avó. E a minha avó é super religiosa e ela não conseguiu também colocar na cabeça delas que, tipo, foi passar o pé da luz. Eu acho que eu não tô te ouvindo, Adiel. A minha, eu tô falando assim, que eu não tenho filhos, tipo de tempo. O Ah, Adiel, entendi. o Adiel deve estar com fone de ouvido, deve estar com problema. Deve estar Mas tendo uma falha na comunicação. Professora, Eu tenho experiência semelhante com a sua, Ivan. Mais ou que menos ótimo, isso. que não sou só eu. professora, eu vejo Sim. essa diferença porque, assim, eu sou o filho mais velho, né, do primeiro casamento do meu pai, e hoje eu tenho 30, hoje eu tenho 30 anos e o meu irmão caçula tem 12. Eita. E assim, aí você vê nitidamente a diferença, a realidade, os costumes, os hábitos. Inclusive, quando a senhora estava comentando a respeito de ir na biblioteca, eu estava até esses dias para trás, eu estava comentando no meu serviço, a gente não vê mais essa cultura de juntar os amigos e ir para a biblioteca, né? Fazer um trabalho, pesquisar, precisar de um livro para ter uma informação. Hoje é muito fácil essa informação. Hoje o mundo mudou. E esse irmão meu de 12 anos, hoje ele faz inglês, né? Já está num nível bem avançado e faz um curso de programação de sistema, de programação. Aí você vê a diferença, que com 12 anos a minha preocupação era uma, hoje com 12 anos a realidade dele é outra. Exatamente. Então, assim, eu vivo hoje essa realidade e percebo esse choque de cultura, que eu fui criado numa cultura
e ele hoje a cultura dele é outra cultura. Exatamente. Inclusive a minha cultura, quando na adolescência dele, era brincar com os amigos, ir para a escola, se Jogar bola na preocupar rua. jogar bola na rua. E a dele hoje é pegar o videogame, jogar, pegar o computador, fazer uma coisa. E você vê que esse choque de realidade. Exatamente. Então, assim, gente, pra vocês verem que, além do senso comum ser um problema da sociedade, nós temos também, por exemplo, esse gap, como o colega mesmo colocou aqui, entre uma geração e outra, sem contar que em todos os lugares nós temos pessoas de gerações diferentes, né? Então, quando eu falo geração X, geração G, geração Y, é entender que lá no seu ambiente de trabalho, por exemplo, vai ter uma pessoa provavelmente da geração X que vai estar ali na liderança e vai ter um estagiário da geração Millennials ou da geração X, né? Ali no vídeo não tinha geração Millennials, mas essa geração Millennials, por exemplo, Millennials não tinha geração Alpha. Tinha milênio, mas não tinha alfa. E a geração alfa é a geração dessa galerinha, por exemplo, que não sabe nem escrever, porque eles já nasceram digitando. E aí, assim, é uma geração que, de fato, já nasceu conectada, nunca nem ouviram falar, por exemplo, do que é internet de escada ou televisão de tubo, sabe? Então, é mais ou menos isso. E quando a gente traz isso, por exemplo, para dentro da academia, para dentro da faculdade, para dentro, por exemplo, do nosso ambiente de trabalho, trazendo isso para dentro de comunicação, nós temos, assim, um embate tenso e terrível. Principalmente porque aquilo que é uma verdade para mim pode não ser uma verdade, por exemplo, para o meu filho. E muitas das vezes, por Professora, exemplo, sim, pode falar. eu vejo esse senso comum também se serve também para regiões. Com Porque hoje certeza. eu vejo isso hoje na indústria que eu trabalho na área comercial, só que eu tomo conta de representante de cada estado, eu lido com cada representante de cada estado. E eu vejo assim muita diferença de um para o outro. Uhum. E não assim só o sotaque, eu acho o comportamento, a forma de agir, a forma de resolver uma situação. Aí eu trabalho com uma moça no meu serviço que ela é do estado do Maranhão. Porque a gente tem, ela fala assim, porque lá no Maranhão a gente tem o costume de fazer as coisas assim. Aí eu vejo assim que eu falo, não, mas aqui em Goiânia a gente tem o costume de fazer assim. Ela, não, é porque é hábito nosso. Aí eu Aí vejo eles não esse querem senso. mudar os hábitos, né? E aí fica aquele embate, né? Aquela coisa de Sim. você. Não, porque a gente sempre fez assim e deu certo. E, na verdade, quem está de fora está enxergando diferente, né? Então, para vocês verem que até quando a gente entra dentro da questão, por exemplo, do senso comum, nós temos aí, por exemplo, vários outros embates. Sem contar, é um ponto que normalmente, quando eu falo, sempre gera muita polêmica, mas quando nós estamos tratando, por exemplo, de economia e principalmente de política, aí é que o senso comum vai literalmente virar sangue na caveira, no sentido de, por exemplo, existem pessoas que são petistas roxos, né? Existem pessoas que são de esquerda e são de direita, e cada um vai defender a sua ideia. Então, o que acontece? Vou trazer um pouco da questão da política para vocês entenderem, mas a gente não vai ter tempo de entrar nessa questão, mas fica aí para vocês avaliarem, né? Então, nós tivemos nas nossas últimas eleições, independente de quem ganhou, quem não ganhou, né? Eu não estou aqui para poder questionar isso nem validar. Mas a gente teve aí, por exemplo, diversos candidatos que levantaram dados, levantaram fatos, e a gente teve candidato que não levantou fato nenhum, só ficou respondendo polêmica, né? E a gente teve aí o nosso atual presidente, por exemplo, metido aí em diversas polêmicas, assuntos, né? E que eu não vou defender nem discordar, mas por fim. O que eu quero dizer é que, baseado no senso comum, muita gente votou, por exemplo, no PT, porque tinha uma tradição de votar no PT e não questionaram determinados pontos. E aí eu volto a dizer que não estou defendendo nem discordando do que aconteceu, né, do resultado aí das eleições. Porém, quando a gente pega, por exemplo, uma parte da sociedade que estudou, que entende de economia, que entende dos números, que entende exatamente de algumas
de algumas informações e tem alguns conhecimentos, você percebe, por exemplo, uma parte da sociedade que começa a questionar. Não, mas e isso? Mas a eleição passada prometeu-se assim e não foi cumprido. Ah, mas vocês conseguem perceber a diferença? Então, quando você vai aí para as eleições, para a economia, para algumas áreas, quando a gente entra no senso comum, aí a gente entra no subjetivo, porque aí é o que a pessoa entendeu, o que a pessoa viveu, aquilo que ela traz do passado e reflete em sentimentos e opiniões. Eu vou dar um exemplo simples, né? Porque o meu pai, ele é petista, né? Assim, roxo. E aí e assim, ele queria questionar alguns pontos comigo, e eu falava, pai, mas assim, 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 não, mas é porque, eu vou dar um exemplo para você, não, porque a economia, tá, pai, eu estudo economia. E aí, assim, por mais que eu esteja lá em Brasília, vivendo, convivendo, estudando economia, entendendo dos números, entendendo da política, não adiantava eu debater com ele, por exemplo, que, como é que eu posso dizer? Tem o senso comum enraizado e isso chega a ser subjetivo para ele, né? E acaba refletindo de forma bem mais complexa, né? Causando aí emoções, sentimentos e até, como é que eu posso dizer? Impactos aí com relação aos indivíduos. Então, assim, a gente já está caminhando para o final, mas o que eu queria trazer aqui, sim, pode falar. Observação. Meu pai costuma falar muito isso. Meu pai está com 62 anos. Ele costuma falar o seguinte, que as pessoas inteligentes ou sábias fazem perguntas, as tolas dão as respostas. Então, o Uhum. questionamento é a chave de tudo, né? Principalmente a gente que está em busca do conhecimento. Quanto mais a gente pergunta, melhor para a gente, mais a gente chega naquilo que a gente procura, que é o conhecimento. Exatamente. E a base da filosofia, ela começa por aí, né? Nos questionamentos. Porque se você fosse questionar, você nunca vai ficar 100% satisfeito com aquilo, com aquela verdade ou com aquilo, e a gente acaba não avançando, né? Que aí entra mais a sabedoria, né? Então, assim, é de você parar, observar que você tem que realmente levantar esses questionamentos. Pessoal, eu comecei Marcar a lista de falando. presença? Sim, deixa eu só olhar aqui o horário, vocês já podem colocar. Gente, por favor, coloca o nome completo, tá? Porque, tipo, por exemplo, fulano de tal logística, fulano de tal ADS, fulano de tal. Tem alguém da engenharia aqui na sala? Da turma de engenharia ou não? Não, né? Que o pessoal não entrou hoje. Então, tá. Só confirmando, então, nós passamos um pouquinho com relação ao conhecimento científico, né? Quais são os tipos de conhecimentos existentes. Falamos um pouquinho também a respeito da questão do senso comum, né? E aí, dentro de conhecimento científico, a gente tem outras formas de validação desse conhecimento. Assim como o colega citou agora há pouco, nós temos algumas etapas que validam, né, essa questão do conhecimento. E eu queria que vocês ficassem atentos, principalmente a esse quadro aqui, porque vai ser exatamente isso aqui que nós vamos estudar ao longo dessa disciplina. Eu acho que tem alguém com o multi aberto, tá dando mau contato. Aí, olha só, a gente vai estudar o que que é um artigo, o que que é um resumo expandido, vamos estudar o que é uma resenha, um fichamento, um relatório. Às vezes o relatório que a gente vai ver aqui não é o relatório lá do seu trabalho, sabe? Mas isso vai te ajudar, por exemplo, a escrever melhor, os ensaios teóricos, até chegar no conhecimento científico, né? Então, a pesquisa aqui, ela promove aqui um desenvolvimento em vários desses pontos aqui, a ponto de trazer aquilo que nós dissemos agora há pouco, né? Os testes até acontecer a validação para realmente ser aprovado ou não. E aí, para finalizar, eu trouxe um outro quadro que ele fala o seguinte, né, sobre o pensamento científico, que é a capacidade de pensar e refletir de forma imparcial. Foi o que o colega trouxe agora, né, que o pai dele, com 60 anos de idade, super sábio, vem trazendo esse mesmo pensamento, né, porque a gente tem que começar a se questionar, revisar, investigar, analisar, e aí depois você vai lá e questiona de novo, vê se aquilo realmente faz sentido, sabe? Nessa parte aqui, eu
estou dando uma adiantada porque a gente já discutiu sobre isso. Mas esse material aqui eu vou postar para vocês, depois vocês dão uma lida com mais atenção. E nós temos também a questão do conteúdo, né? Então, nós temos o conteúdo ali, o exercício, que vai fazer com que você estude um pouco mais para poder começar a avaliar e questionar e resolver as questões. Tranquilo até aqui? Sim, professora. Tranquilos? Tranquilo. Ótimo. Tranquilo. Sim, tá Então, tranquilo. beleza, então olha só, para quem já respondeu os exercícios e já entregou o exercício 2, a ideia era trazer exatamente isso, tá? Se você ainda não respondeu, ou se você às vezes quiser mexer lá no seu exercício, você ainda consegue fazer a alteração dele até o dia 5. Por quê? Porque eu abri a atividade para todos até o dia 5, né? Então, às vezes, quem já fez, quiser mexer, você pode ainda alterar. Então, eu pedi para você ler um artigo, né? Que é esse artigo que está em anexo, tá? Você vai ler esse artigo e responder aqui essas perguntas. Baseado naquilo que a gente discutiu agora, o texto ele vai trazer mais informações a respeito daquilo que a gente discutiu, óbvio que com uma pegada mais acadêmica, tá? Porque é um artigo científico, e a leitura do artigo científico é uma leitura um pouco mais difícil, né? Não é igual, por exemplo, eu desenhar um slide para vocês, mas se vocês ainda, por exemplo, quiserem fazer o envio ou, por exemplo, quiser alterar, vocês ainda conseguem até o dia 5, certo? Tranquilos até aqui? Ok, sim, senhora. Ok. Beleza. Aí, olha só, hoje de praxe, como é sexta-feira, eu já publiquei o conteúdo da próxima aula, que já inicia hoje para essa semana corrente. Então, nós vamos falar aqui sobre regras da ABNT. Então, aqui eu trago o que são as normas da BNT, um guia de formatação para vocês aprenderem a formatar, né? Eu trago vídeo ensinando a formatação na prática, como que vocês vão começar a aprender a formatar. E aí, nós vamos trazendo aqui várias outras formas de ensinar a você a fazer, como é que eu posso dizer? A fazer o documento certo, né, com relação às normas, a forma de referência bibliográfica e citação. A atividade desse conteúdo 3 aqui, você vai fazer uma resenha. E nessa resenha, você já vai colocar ela em cima das normas para eu avaliar. Então, eu vou avaliar o conteúdo, o resumo que você vai construir, né, que é a resenha, e vou avaliar a forma de formatação. Ah, professor, eu não tenho computador. Então, nessa atividade aqui, você vai procurar pedir ajuda de alguém, um computador emprestado, porque você vai precisar escrever, digitar e colocar dentro das normas. Mas só lembrando a vocês, eu não publiquei ele ainda, eu vou publicar só na segunda-feira, tá? Então, ele vai estar aqui para vocês ainda indisponível, porque aí no domingo à noite termina o prazo do exercício 2, e aí na segunda eu já posto do exercício 3. Certinho? Beleza. Sim, Dúvidas? senhora. Dúvidas, Não, E no meu caso, Sim. que eu não estou conseguindo fazer o exercício, professora. Estou conseguindo acessar. Tem o Israel e algumas pessoas que não conseguiram acessar, né? Nesse caso, por exemplo, Eu até eu compartilho a vou. tela, não estou conseguindo. Não tem problema. Aí, olha só, eu vou disponibilizar para vocês aqui o. Deixa eu só ver aqui o contato do Eduardo, que é o nosso monitor. E aí, vocês vão procurar ele agora, enquanto ele está aqui comigo. Deixa eu anotar aqui. Ai, meu mouse está travando aqui. Já vou colocar aqui no chat. Pronto, monitoria e o contato. E aí, vocês vão chamar o Eduardo, que é o nosso monitor dessa nossa disciplina, que ele é que vai verificar para vocês essa questão. Ele vai ter condições de avaliar se exatamente alguma coisa que talvez não liberou na hora da matrícula de vocês na turma, e ele que vai conseguir me ajudar aí com relação a essa parte. Certinho? Dúvidas até aqui? Ivone, Sim? Não, senhora. você falou aí há uns minutos atrás aí a respeito
de ir lá e colocar o nome. Não sei, você não está me falhando a memória, não estou lembrado. Onde que eu vou para confirmar a chamada, presença? É só colocar aqui no chat, coloca o seu nome aqui no chat, é o José que está falando? Sim. José, coloca o seu nome completo e coloca o nome da sua turma, só para eu dar uma olhada. Porque o que que acontece? Por que que eu estou fazendo isso? Porque quando você entra na ferramenta, que quando você entra na sala, já fica registrado o seu nome. Só que normalmente as pessoas colocam só o primeiro nome ou só exatamente um dos nomes. E aí, por exemplo, se eu tenho 2 alunos com o nome de José, já dá ruim para mim, entendeu? Descobrir exatamente qual é aquele José, de que turma que ele é ou qual dos dois. Então já teve turma, por exemplo, que eu tinha 3 Lucas. E aí, dependendo do Lucas que colocar o nome ali, às vezes um pode ter falta e às vezes eu posso colocar injustamente errado, sabe? Então, é só colocar aqui seu nome completo e a turma que você pertence. Ok, obrigado. Certinho? Gente, então eu vou encerrar a gravação por aqui. As dúvidas a gente vai falando conforme forem surgindo, tá? E aí, antes de vocês. Aliás, antes de encerrar a gravação, eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa. Na nossa tela do AVA, tem um campo onde vocês vão. Cadê aqui, gente? Tem a tela onde vocês vão assistir a aula gravada, tá? Hoje, como a plataforma esteve fora do ar, eu não consegui inserir, mas normalmente nesse campo aqui, todas as aulas que nós fizemos juntos, ela estará aqui. Então, a aula passada vai estar aqui, essa aula de agora também, eu já vou colocar ela aqui assim que finalizar o sistema, tá bom? Então, toda vez, por exemplo, que você quiser rever um conteúdo ou alguma coisa, ou talvez você não veio àquela aula, eu sempre vou recapitular aquilo que a gente viu da aula passada e mais o conteúdo que a gente está vendo, tá? Então, sempre vai estar aqui nesse campo, vídeo aula. Bom, galera, já são 20 horas e 32 minutos. Eu vou encerrando com vocês aqui, mas fico disponível no WhatsApp